você já se apagou por causa de outra pessoa? Eu não tô falando de mudar um hábito ou qualquer coisa do tipo. Eu tô falando de arrancar uma parte sua, de acordar um dia e decidir que seu jeito de rir é alto demais, que sua animação incomoda, que sua energia cansa, que seu jeito de existir é demais pra alguém. E ao invés de olhar pra essa pessoa e mandar ela se lascar, você concorda, você abaixa a cabeça, você se ajusta, você se diminui. E sabe o que é pior? Você faz isso achando que tá amadurecendo. Esse episódio de Bob Esponja não é normal, parece bonitinho. É um desenho de 11 minutos sobre uma esponja que tenta ser normal. Mas se você assistir com honestidade, vai perceber que esse episódio descreve com uma precisão absurda o que acontece quando você deixa a opinião dos outros esculpir quem você é. E eu te garanto, se você nunca fez isso, você conhece alguém que fez? Ou pior, você tá fazendo isso agora e nem percebeu. O episódio começa com o Bob Esponja sendo o Bob Esponja, correndo pelos cantos, rindo, cantando, vivendo como se cada manhã fosse uma festa. E aí o Lula Molusco, irritado como sempre, sai de casa e solta uma frase que parece jogada fora, mas que funciona como um tiro. Existem dois tipos de pessoas, as normais e você. Parece piada, né? Parece só mais uma reclamação do Lula Molusco mal-humorado, mas pro Bob Esponja, aquilo entra como uma lâmina. Ele para, o sorriso some e ele se pergunta, eu não sou normal? E é aí que a coisa desmorona, porque ele não ignora, ele não ri, ele absorve aquela frase como se fosse um diagnóstico, como se o Lula Molusco tivesse autoridade para definir o que é ser normal ou não. E aí ele vai atrás de um vídeo chamado Como Ser Normal. E esse vídeo é uma das coisas mais geniais do episódio. Ele mostra o senhor normal, um cara genérico, sem traço nenhum, sem personalidade, roupa sem graça, cabelo sem graça, conversa sem graça. O cara chega no trabalho, senta, faz o mínimo, fala, oi, como vai? Com um sorriso vazio, volta pra casa, dorme e repete tudo no dia seguinte. O Bob Esponja assiste aquilo hipnotizado e repete a frase normalidade como se fosse uma oração. E cara, olha o que tá acontecendo aqui, né? O personagem mais autêntico, mais apaixonado, mais vivo de todo o desenho tá assistindo um vídeo que ensina a ser medíocre. E ele acha que isso é evolução, por causa do que os outros falaram pra ele. No dia seguinte, nosso esponja aparece num Siri cascudo diferente. Troca a cozinha por um computador, coloca um crachá escrito olá, eu sou normal. E quando o Lula Molusco fala com ele, a resposta é simples. Oi, como vai? Belo tempo hoje, né? Só isso, nada demais. Sem energia, sem paixão, sem aquela explosão irritante que fazia ele ser quem era. E o Lula Molusco, pela primeira vez, fica perdido. Ele conseguiu o que queria, mas não sabia o que fazer com isso. 3 semanas desde então se passam, e nessas 3 semanas o Bob Esponja muda até fisicamente. Ele perde os buracos, perde suas sardas, perde seus dentes, fica oval, liso, genérico. Ele literalmente perde as características que faziam dele quem ele era. O desenho transforma uma mudança interna em mudança visual, e isso é brutal. Porque na vida real acontece a mesma coisa. Você não vê uma pessoa perdendo os buracos, mas você vê o brilho sumindo dos olhos, vê o riso ficando mais baixo, vê a energia morrendo, e todo mundo em volta acha que essa pessoa amadureceu, mas isso não é amadurecimento. Essa pessoa simplesmente morreu por dentro. E aí vem a consequência mais cruel. O Bob Esponja normal começa a fazer hambúrguer de siri pelo computador, imprimindo eles em papel normal, distribuindo para os clientes hambúrguer de papel, que eles mordem e percebem que aquilo é vazio, que não tinha sabor, não tem substância, não tinha nada. E preste atenção na metáfora, porque ela vale praticamente para tudo na nossa vida. Quando você mata sua autenticidade para se encaixar, tudo que você produz vira esse hambúrguer de papel aí, seco, sem nada, sem conteúdo. O seu trabalho vira um papel, seus relacionamentos, suas conversas, você tá ali presente fisicamente, entregando as coisas, mas tudo sai sem alma. O Sr. Siriguejo, por sua vez, ao notar toda essa mudança, manda o Bob Esponja ir embora. Ele fala, você precisa colocar o coração nisso, garoto. Até o capitalismo, podemos dizer, rejeita a sua versão sem alma. Pensa nisso. Depois de perder o emprego, o Bob Esponja encontra o Patrick. E o Patrick chama ele pra caçar água-vivas, pra fazer maluquice, pra viver como eles viviam normalmente. E o Bob Esponja responde com atividades que não combinam com ele nem com o Patrick. E bem, o Patrick, ao ver isso, ele vai embora, sem drama, sem briga. Ele simplesmente não reconhece mais o amigo que tinha. E isso dói mais do que qualquer rejeição, porque quando o seu melhor amigo olha pra você e não te reconhece, significa que você foi longe demais, você não mudou. Quem você era sumiu. E aí o Bob Esponja vai até a casa do Lula Molusco, e pela primeira vez na história do desenho, o Lula Molusco convida ele para entrar, serve chá, conversa, porque agora o Bob Esponja é o tipo de pessoa que o Lula Molusco sempre quis, alguém previsível, alguém controlável, sem personalidade. Mas olha a ironia que acontece aqui, o Bob Esponja normal começa a criticar a vida do Lula Molusco, fala da casa dele que é estranha, o nariz que é esquisito, que ele deveria usar calças, e o Lula Molusco simplesmente não aguenta isso e expulsa ele de casa. A pessoa que pediu para que os outros mudassem não aguentou que falassem o mesmo
mesmo pra ele. Olha como isso é incrível. E isso acontece na vida real toda hora, tá? As pessoas falam, você é intenso demais, aí você se apaga. Mas aí elas começam a falar que agora você tá seco demais. Na realidade, você nunca vai agradar quem não se agrada nem de si mesmo. E a gente conseguiu ver isso no Lula Molusco. O Lula Molusco é um cara frustrado, que odeia a própria vida, que não suporta o próprio reflexo. E esse cara aqui quer te dizer como você deve viver? Esse cara que tem moral pra definir o que é normal? Pelo amor de Deus, né? Heidegger falava uma coisa chamada Das Man, que é basicamente o agente, a voz coletiva, a pressão invisível. A gente faz assim, a gente pensa assim, a gente age assim. É o mundo te empurrando para um molde específico. E quando alguém ousa sair desse molde, o Das Man empurra de volta. O Lula Molusco é o que nós podemos dizer que é o Das Man. Ele é a sociedade olhando para você e dizendo, você é estranho, se encaixe. E o Bob Esponja nesse episódio obedece. E ao obedecer, ele perde tudo. O emprego, o amigo, a identidade. Depois de ser expulso da casa do Lula Molusco, o Bob Esponja finalmente acordou. Ele tentou voltar a ser o que era, aperta o rosto, se força, tenta se espremer de volta na sua forma quadrada, mas não consegue. Ele se moldou tanto ao formato dos outros que agora não cabe mais dentro de si mesmo. E essa é a parte que deveria assustar, porque desfazer de quem você é leva semanas, às vezes dias, podemos dizer, mas reconstruir para quem você era pode levar anos. Tem gente que nunca mais volta a ser quem era. Tem gente que viveu tanto tempo fingindo ser outra pessoa que esqueceu quem era de verdade. E aí fica preso nessa versão genérica criada pra sempre, achando que isso é vida. Nisso, o Bob Esponja pede ajuda pro Patrick, e o Patrick aceita imediatamente. Eles começam a fazer então as coisas mais absurdas possíveis. Escorregam de cueca na água, caçam águas-vivas, lambem areia, falam de trás pra frente, e a cada maluquice, um pedaço do Bob Esponja original voltava. Um buraco reaparecia, uma sarda voltava, o nariz crescia, seus dentes voltavam a ser como era, e isso é lindo e verdadeiro, porque a identidade não volta no estalar de dedos, volta com ação, com a repetição daquilo que te faz ser quem você é. Aristóteles dizia que você é aquilo que você faz repetidamente. Se você repete uma normalidade vazia, uma casca que não é você de fato, você se torna isso, algo vazio, sem nada, sem conteúdo. Agora, se você repete sua autenticidade, seu jeito normal de ser, você constrói quem você é. Voltando pro episódio aqui, quando o Bob Esponja está prestes a completar sua transformação, ele trava. Quase volta ao seu eu antigo, no começo do episódio, mas recua pro estado normal e começa a chorar, dizendo que não queria ser normal. E é interessante pensar nisso aqui e trazer para uma filosofia, podemos dizer. Ele sabe quem ele quer ser, mas seu corpo já se acostumou com a mentira. É como se a máscara tivesse grudado no rosto. E aí vem o final mais genial possível. Alguém bate na porta. É o Lula Molusco e ele tá normal, liso, oval, sem personalidade, falando exatamente oi, como vai? Com aquele sorriso morto. O Bob Esponja leva um susto tão grande que o choque fez ele voltar à forma original, quadrado, com buracos, normal, com tudo. E aqui o episódio acerta um soco na sua cara, porque o que assusta o Bob Esponja não é um monstro, é ver outra pessoa vivendo a mesma mentira que ele quase viveu para sempre. É olhar pro espelho e perceber, era isso que eu estava me tornando. Agora vamos parar de falar de desenho, vamos falar de você. Eu vi vários comentários no TikTok sobre esse desenho. Muita gente falando que vai parar de ser a pessoa engraçada do grupo porque ninguém valoriza. Gente dizendo que vai parar de ser intensa porque os outros vivem ignorando. Gente prometendo se apagar pra não incomodar alguém. E eu entendo o sentimento, de verdade. Quando você dá energia pro mundo e o mundo te ignora, a vontade de sumir é enorme. Mas olha o que o episódio te mostra. Quando o Bob Esponja se apaga, ele não encontra paz. Ele encontrou um vazio. Ele perdeu emprego, perdeu amigos, perdeu sua identidade. A normalidade que essas pessoas estão dizendo não trouxe conforto, trouxe um nada. E aqui eu preciso ser honesto com você. Se você tá pensando em se apagar porque o mundo não te valoriza, você tá punindo a pessoa errada. Você tá se castigando pela limitação dos outros. O Lula Molusco não odiava o Bob Esponja porque ele era irritante. Ele simplesmente odiava porque o Bob Esponja era livre. E a liberdade alheia incomoda quem vive preso nas suas próprias frustrações. Nietzsche dizia que aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Você vai parar de dançar porque o surdo reclamou do barulho? Isso não significa que você deve ignorar todo o feedback e viver numa bolha. Crescer envolve escutar, envolve ajustar. Mas existe uma diferença brutal entre se desenvolver e se destruir. Desenvolvimento é quando você melhora algo porque faz sentido pra você, te faz bem. Destruição é quando você mata uma parte de si porque alguém te convenceu de que aquela parte era seu defeito. Então, se você tá pensando em deixar de ser quem é porque alguém te chamou de estranho, de intenso demais, engraçado demais, animado demais, lembra dessa cena? Lembra do Bob Esponja perdendo sua essência, perdendo quem ele é? Lembra dele chorando porque não conseguiria mais voltar a ser quem era? Lembra do amigo indo embora porque não reconheceu seu amigo?
Você não precisa da aprovação de quem não se aprova. Você não precisa do aval de quem não vive uma vida. O mundo já tá lotado de gente normal. Gente que fala, oi, como vai? Sem querer saber da resposta da pessoa, sem estar genuinamente interessado no outro. Não vire isso, cara. Seja estranho, seja alto, seja intenso. Seja a pessoa que incomoda os frustrados e inspira quem tem coragem de viver de verdade. Porque no final, o Lula Molusco virou aquilo que ele mesmo criou. E o Bob Esponja só voltou a existir quando teve coragem de ser estranho de novo. Pensa nisso antes de dormir. E eu vou ficando por aqui. É isso, fiquem bem, bebam água e eu te vejo na próxima. Valeu!